problema de você não se esvaziar, você carregar na sua bagagem coisas que não te favorecem, que faz mal? Qual é o problema nisso? O problema é que essa bagagem, ela vai influenciar tudo na sua vida. Tudo. Se você traz na bagagem dores do passado, se você traz na sua bagagem, como nós falamos na semana passada, se você traz mágoas, ressentimentos, situações que aconteceram no passado, que geraram complexo de inferioridade, medo, insegurança, ciúme excessivo, todas as coisas que aconteceram, todas as experiências dolorosas que você viveu e que estão dentro da sua bagagem, geraram em você sentimentos, geraram em você crenças, comportamentos. E essas crenças, esses comportamentos, essas atitudes te atrapalham hoje. Você vê que há pessoas que são extremamente ciumentas. Mas por que elas são extremamente ciumentas? Foi depois de uma traição, depois de uma decepção, depois de um fim de um relacionamento, de uma decepção amorosa. Então, ela se tornou uma pessoa excessivamente ciumenta, possessiva, controladora. Por quê? Porque a bagagem dela está cheia disso. É preciso esvaziar a bagagem. Conhecer a nossa bagagem e conhecer a bagagem do outro, do seu cônjuge ou da pessoa que você pretende se relacionar, é extremamente importante, como nós falamos semana passada. Agora, hoje eu quero falar com você sobre as lições que nós aprendemos com a tribo de Dan. Quais lições nós aprendemos com a tribo de Dan? Quem era a tribo de Dan? A tribo de Dan, assim como todas as tribos de Israel, Dan era um dos filhos de Jacó, o quinto filho de Jacó. E naquela época, Deus, ele deu a direção para dividir as terras. E cada tribo ficou responsável por conquistar o seu território, o seu espaço. Então as tribos começaram a lutar. Naquela época, por exemplo, para se conquistar um território, você tinha que lutar contra os inimigos, contra os povos que dominavam aquela terra. E dentre todas as tribos de Israel, a tribo de Dan teve muita dificuldade para dominar aquela região que ficou destinada a eles. Eles não conseguiram. Mas por quê? Pela falta de confiança em Deus. Pela falta de confiança em Deus. E por conta disso, eles começaram a olhar para as outras tribos, para os seus irmãos, e começaram a fazer algo que a maioria das pessoas cometem o mesmo erro, que é começar a se comparar com os outros, é começar a comparar a sua vida, os seus resultados. Foi exatamente o que eles fizeram. Eles começaram a olhar e dizer assim: está vendo, olha lá, eles conquistaram, eles conseguiram, eles já entraram na terra, eles já tomaram posse, eles começaram a olhar, a se comparar. E isso gerou neles uma inquietação. Eles não estavam felizes com o que era seu, aquilo que eles já tinham conquistado. E quando você começa a comparar a sua vida com a vida de outra pessoa, é a mesma coisa, você vai ficando insatisfeito com aquilo que você já possui.
Você tem um casamento e você começa a comparar o seu casamento com o casamento do outro, isso vai gerando em você uma insatisfação. Logo, você já começa a não ter prazer no seu casamento. Você começa a achar que o teu casamento é ruim, que o teu casamento não é bom, que a pessoa que você casou não é a pessoa certa. E para o solteiro é a mesma coisa. Ele começa a olhar e ver todo mundo casando, todo mundo se casando, todo mundo tendo o seu relacionamento pessoal. Isso acontece. E é nessa hora que começa a surgir pessoas dizendo: olha, você ficou para trás, olha a sua idade. Não é assim? Fulano já se casou, você está aí. Olha, vai ficar para titia. Olha, o tempo está passando para você, o relógio, principalmente quando nós falamos da mulher. Principalmente quando nós falamos da mulher. A idade vai chegando, vem a cobrança, vem a pressão social, é a família em cima, é as pessoas dizendo: olha, a idade está passando, olha, você já está numa idade, daqui a pouco você não pode mais engravidar, e você nem namora ainda, você nem encontrou uma pessoa ainda, olha, você tem que tomar uma atitude, você tem que fazer alguma coisa, e isso vai gerando dentro da pessoa uma ansiedade, uma inquietação, uma infelicidade. E é justamente por isso que as pessoas, elas acabam tomando atitudes precipitadas, se envolvendo com qualquer pessoa, não conhecendo de fato a pessoa, se envolvendo com alguém que mal conhece. Conhece a pessoa hoje, amanhã já está casando, não sabe nada da vida da pessoa, não olhou dentro da bagagem para ver o que a pessoa traz na bagagem, as experiências que aquela pessoa tem. Como o testemunho que você acabou de ouvir aqui agora, o casal, ambos eram cheios de bagagem, vieram de relacionamentos frustrados, tinham filhos do relacionamento anterior, eram cheios de complicações. E o que acontece quando você pega duas pessoas que têm um monte de problemas dentro da bagagem e une essas pessoas? O que você acha que acontece? Os problemas tendem a aumentar, porque agora nós estamos fazendo uma soma de problemas que vão se multiplicar. Então é necessário a pessoa ter esse cuidado. Não se deixar dominar pela ansiedade, não sair trocando os pés pelas mãos, tentando resolver. E por que, pastor, que isso acontece? Porque as pessoas, elas vão vivendo a vida, elas vão deixando a vida amorosa de lado. Muitas pessoas investem na carreira, as pessoas buscam o sucesso profissional, e elas vão deixando a vida amorosa de lado. Só que o tempo vai passando e chega numa determinada idade, vai batendo o desespero. E a pessoa quer resolver logo aquela situação. Por quê? Porque chega uma hora que aquilo vai trazendo para ela vergonha. Porque ela começa a olhar e ver que as pessoas estão se casando, se realizando, formando famílias, e ela olha para ela e ela está na mesma situação. Então, no desespero, ela quer resolver. Aí ela se relaciona com qualquer pessoa, sem conhecer, sem saber quem é aquela pessoa direito. Ou a pessoa no passado tomou decisões, se relacionou, engravidou, teve filhos. Ela é uma pessoa que vivia saltando de um relacionamento para outro relacionamento. Ela olha para a situação dela e pensa assim: quem vai me querer? Eu sou uma pessoa divorciada, eu sou uma pessoa que já tenho vários filhos, quem vai me querer? Quem vai querer alguma coisa séria comigo? Então bate a ansiedade. E aí, o que a pessoa faz? Ela aceita qualquer um. Ela topa qualquer coisa, ela desce o nível dela lá embaixo, critério já não tem nenhum, ela não analisa, ela não pesa, ela simplesmente se atira no primeiro que aparece.
E o homem também faz a mesma coisa. Muitas vezes, com a decepção, com a traição, e para o homem a traição é muito mais delicado, mais difícil do que a mulher, porque o homem tem a questão do ego, então ele se sente diminuído de saber que foi trocado por outro homem, então ele quer mostrar que está bem, ele não quer reconhecer que está mal, então logo ele já engata um outro relacionamento, já se envolve com uma outra pessoa, e a pessoa vai acumulando frustrações, vai acumulando decepções, vai acumulando. E você provavelmente conhece muita gente assim. Então a tribo de Dan, vendo que eles não conseguiram conquistar, eles começaram a ficar insatisfeitos com aquilo que eles já possuíam. E essa insatisfação fez com que eles enviassem alguns espias, e eles foram até uma cidade, e encontrou ali um povo pacífico, um povo, como eles não conseguiram destruir os inimigos, não conseguiram conquistar aquelas terras, aquele território, eles encontraram uma cidade pequena, com um povo pacífico, um povo que não queria guerra, que não queria problema. E o que eles fizeram? Eles dominaram aquela cidade. Eles invadiram, eles dominaram. E na cabeça deles, eles pensavam o seguinte: está vendo? Nós conseguimos. Olha só, Deus é com a gente. Mas eles já tinham cometido um erro, porque no caminho eles encontraram outros deuses, e eles colocaram esses deuses na sua bagagem. Eles encontraram esses deuses e colocaram na sua bagagem. A Bíblia diz aqui assim, diz o seguinte, aqui no livro de Juízes, capítulo 18, no capítulo 18, no versículo 4, o jovem respondeu: fiz um acordo com Mica, e ele me contratou como seu sacerdote pessoal. Então eles disseram: pergunte a Deus se nossa viagem será bem sucedida. Vão em paz, respondeu o sacerdote. O Senhor está cuidando de sua viagem. Eles contrataram um sacerdote pessoal para eles. Os 5 homens prosseguiram até a cidade de Laís, onde notaram que os habitantes levavam uma vida tranquila, como os sidônios. Eram pacíficos e viviam em segurança, pois não havia quem os oprimisse em sua terra. Estavam longe de Sidom e não tinham nenhum aliado por perto. Quer dizer, era um povo indefeso, era um povo desprotegido. Quando os homens voltaram a Zorá e a Estaol, seus parentes lhes perguntaram: o que vocês descobriram? Eles responderam: vamos atacá-los. Vimos a terra e ela é muito boa. O que vocês estão esperando? Não hesitem em avançar e tomar posse dela. Quando chegarem lá, verão que o povo leva uma vida tranquila. Deus nos deu uma terra espaçosa e fértil, onde não falta nada. Então 600 homens da tribo de Dan, armados para a guerra, partiram de Zorá e de Estaol. Acamparam-se no lugar a oeste de Quiriate Jearim, em Judá, conhecido como
Manedã. Dali prosseguiram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que haviam explorado a terra nos arredores de Laís explicaram aos outros: numa destas casas há um colete sacerdotal e também alguns ídolos do lar, uma imagem esculpida e um ídolo de metal. O que vocês acham que deve fazer? Os 5 homens saíram da estrada principal e foram à casa de Mica, onde morava o jovem levita, e o saudaram. Os 600 guerreiros armados da tribo de Dan ficaram à entrada da porta, e os 5 espiões entraram no santuário e removeram a imagem esculpida, o colete sacerdotal, os ídolos do lar e o ídolo de metal. Enquanto isso, o sacerdote ficou junto à porta com os 600 guerreiros armados. Quando o sacerdote viu que os homens estavam levando todos os objetos sagrados do santuário de Mica, perguntou: o que vocês estão fazendo? Fique quieto e venha conosco, responderam. Seja nosso pai sacerdote. Não é melhor ser sacerdote de uma tribo inteira e de um clã de Israel do que da casa de um só homem? O jovem sacerdote aceitou de bom grado acompanhá-los. Pegou o colete sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem esculpida e se uniu a eles. Então deram a volta, colocaram as crianças, o gado, os bens na frente do grupo e partiram. Ou seja, eles colocaram os ídolos dentro da sua bagagem, colocaram na frente. E um detalhe importante: por que não atrás, mas sim na frente? Por quê? Porque eles não consideraram que Deus era com eles. Eles precisavam de mais alguma coisa para se apoiarem, para crer. E isso acontece com muitas pessoas que deixam de olhar para Deus e começam a olhar para outra coisa. Pessoas que Deus ocupavam o coração delas, e hoje o que ocupa o coração delas é outra coisa. Porque quando nós falamos de Deus, não necessariamente significa um Deus, um objeto de culto, de adoração, mas tudo aquilo que você coloca acima de Deus: seu trabalho, o marido, a esposa, o filho, os amigos, sua condição financeira, seu intelecto, sua inteligência, o culto ao próprio corpo. Pessoas que deixam de depender de Deus para depender dessas coisas, que apoiam todas as suas forças nisso, apostam as suas fichas nisso. E é por isso que você vê, por exemplo, muitas pessoas que são inteligentes, pessoas que são lindas, que exteriormente falando, possuem uma beleza que é de impressionar, mas são pessoas que não conseguem ser felizes na vida amorosa, não conseguem se realizar. Pessoas inteligentes, pessoas fisicamente atraentes, pessoas cultas, inteligentíssimas, formadas, pós-graduadas, pessoas de sucesso. Mas quando você olha para a vida amorosa delas, é um fracasso, porque elas estão apoiadas 100% nisso,
na sua condição, na sua capacidade, na sua beleza, na sua inteligência. Elas fazem disso o Deus delas. É o meu Deus. Olha como eu sou inteligente. Olha como eu sou bonito. Olha como eu sou atraente. Olha como eu sou uma pessoa cheia de condição. E aí você olha para a vida sentimental, tá um fracasso. Porque elas estão apostando, elas estão apoiando-se nisso. Aprenda a depender de Deus. Eles cometeram um erro muito grande, se prostituindo com aqueles ídolos. Não que eles deixaram de crer em Deus, não, eles criam em Deus. Se você perguntasse, por exemplo, para eles, olha, vocês creem em Deus? O que eles falariam? Eles diriam, não, nós cremos em Deus. Nós cremos em Deus. Mas nós temos também uma fezinha aqui, nesses outros ídolos. Ah, eu creio em Deus, mas deixa eu apostar aqui as minhas fichas na minha aparência, na minha inteligência, na minha capacidade. São pessoas que deixam de depender de quem? De Deus. E passam a se apoiar na sua própria condição. E essas pessoas se tornam extremamente orgulhosas, prepotentes, arrogantes. Dificilmente conseguem se relacionar com alguém porque se colocam numa posição superior, porque tem uma condição financeira melhor, porque muitas vezes se acha muito atraente, muito bonita, ninguém serve, ninguém está bom para ela, ninguém está à altura, ninguém atende às expectativas dela. Então cuidado com isso. Muito cuidado, muito cuidado. Em Juízes, no capítulo 18, versículo 21, como nós lemos, diz assim, assim viraram e partiram, e os meninos e o gado, e a bagagem puseram diante de si. Cuidado com isso, cuidado. O coração tem razões que só as bagagens conhecem. Cuidado com aquilo que está no seu coração. Com isso, eu não estou dizendo que você não deva investir para se tornar uma pessoa mais atraente, que você não deva investir na sua carreira, nos seus negócios, que você deva investir em você, não é isso. Mas o que eu estou dizendo é para você não se apoiar nisso, mas para você depender de Deus. Tem coisas que nós não vamos conseguir fazer sozinhos. Tem mudanças que por mais que você tente, você não vai conseguir sem o auxílio e ajuda de Deus. Você não vai mudar o teu marido sozinha. Você não vai mudar a tua esposa sozinha. Você não vai mudar a tua vida amorosa sozinho. Não vai. E a prova disso é que você já tentou 1, 2, 3, 4, 5. Tem gente que acredita que ela tem o dedo o quê? Dedo podre. Porque ela escolhe um, não dá certo. Escolhe outro, também não dá certo. E a pessoa chega ao ponto de acreditar, meu Deus, eu não tenho sorte no amor. Aprenda a depender de Deus. Você que está solteiro, confie em Deus. Fale com Deus. Ore a Deus, meu Deus, prepara uma pessoa de Deus para mim. Fale com Deus. Fale com Deus. Esses dias eu recebi um áudio com um testemunho de uma moça que vai se casar. Está muito feliz, fiquei muito feliz por ela. E ela vinha lutando pela realização sentimental dela e parecia ser uma coisa tão distante, mas tão distante para ela, que ela olhava aquilo e ela dizia assim, não vou ser feliz. Eu não vou conseguir encontrar alguém.
mas ela buscou a Deus, ela recorreu a Deus, ela entendeu que se ela contasse só com a aparência dela, com o que ela sabia, com as experiências dela, ela não ia ser feliz. E quantas pessoas, quanta gente está vivendo isso? Quantas pessoas estão assim? Às vezes você olha, por exemplo, pessoas famosas, artistas, pessoas que você olha e você fala, poxa, essa pessoa, ela tem tudo para ser uma pessoa realizada sentimentalmente, mas vem acumulando o quê? Uma frustração atrás da outra. Porque tem coisas que não dependem só de nós. Tem coisas que não dependem. Aprenda a contar com quem? Com Deus. Aprenda a orar. Aprenda a colocar Deus acima de tudo. Às vezes, por exemplo, o marido não muda, o marido não é transformado, porque a esposa coloca ele numa posição que não era para colocar. Coloca ele como centro do universo, como Deus da vida dela. E por mais que ela diga que não é, porque quando ele briga, quando ele fala que vai embora, ela chora. E aí quando ele olha para aquela situação, mesmo sabendo que ele a feriu, mesmo sabendo que ele a machucou, que ele a traiu, e ele olha para ela e vê a carência dela, a dependência emocional que ela tem dele, ele diz assim, eu não preciso mudar, eu posso fazer com essa mulher o que eu quiser, ela está dominada, completamente dominada, ela está comendo nas minhas mãos, eu posso agredir, eu posso trair, eu posso maltratar, eu posso humilhar, eu posso pisar na cabeça dela, que ela está dominada. E por que isso acontece? Porque ela faz dele o sol da vida dela. Ela faz dele o Deus da vida dela. E por isso ela não se posiciona com medo de perdê-lo. Ela não se posiciona. Ela não se posiciona. Ela não toma posicionamento. Ela não questiona. Ela aceita tudo. A mesma coisa é o marido quando faz da mulher o Deus dele. Coloca a pessoa à frente de Deus. E por isso atropela valores, atropela princípios, atropela suas próprias crenças. Tem pessoas, por exemplo, que colocam o namorado no lugar de Deus. Ela crê em Deus, ela tem a sua crença, ela crê em Deus. Ela deixou de crer em Deus? Não, ela continua crendo. Mas se ela estiver diante de uma situação em que ela tem que agradar a Deus ou o namorado, porque não dá para agradar dois senhores. Quem é o Senhor? Eu tenho dois, Deus e meu marido, Deus e meu namorado, Deus e a minha esposa. Não dá para agradar dois senhores, ou você vai agradar um e aborrecer o outro, não tem como. Então, às vezes, numa situação em que ela está ali, que ela tem que agradar a Deus ou o namorado, ela prefere agradar o namorado. Muitas vezes cede sexualmente, mesmo não crendo nisso, mesmo não querendo, mesmo sabendo que não é correto, a sua fé lhe diz para se preservar, para se manter. Só que se eu fizer isso, eu perco ele, porque ele já me ameaçou. Ele já disse que se eu não me deitar com ele, ele vai me deixar, ele vai se deitar com outra. Como ele é o meu Deus, então eu prefiro fazer a vontade dele. E quantas pessoas estão fazendo isso? Então, eu quero que você, diante de Deus,
Você responde essa pergunta para você. E eu estou falando isso aqui, não para te ofender, de maneira nenhuma. É com carinho que eu falo isso para você. Mas analisa. Quem está tomando lugar no teu coração? Quem é o seu Deus? Tem gente que fala, se o meu marido morrer, eu morro junto. Se o meu marido me deixar, por quê? Porque ele está ocupando o primeiro lugar no seu coração. Tem gente que depois que o marido a deixou, depois que a esposa o deixou, a pessoa nunca mais foi a mesma. A vida se tornou insossa, sem sal, sem graça. Você olha para a pessoa, ela está apagada. Ela carrega uma raiz de amargura dentro dela. É uma amargura, é uma tristeza. Cuidado com isso. Coloque Deus em primeiro lugar. Quando Deus está acima, Ele cuida de tudo que vem abaixo. Coloque Deus adiante. Coloque Deus em primeiro. Coloque Deus acima. E Ele vai cuidar de tudo. Da tua saúde, do teu trabalho, da tua casa, do teu lar, da tua família. Ele vai cuidar de tudo. De tudo. Agora você precisa aprender a colocar Ele em primeiro lugar. E isso não é uma questão de sentir ou não. É uma questão de decidir com consciência fazer isso. Amém? Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nos ajuda, meu Pai, porque nós não queremos que aconteça conosco, meu Deus, o que aconteceu com a tribo de Dan, que foi excluída da herança. Oh, meu Pai, eles colocaram, meu Deus, outros deuses adiante deles. Eles se esqueceram do Senhor. Eles não o colocaram como o único Senhor de suas vidas. Não deixa a gente cometer esse erro, meu Pai, porque na ansiedade, na afobação, tomados pelo medo, pelo pavor, meu Pai, agimos de forma precipitada, agimos pelo impulso, queremos tomar a frente do Senhor e tomamos as nossas próprias decisões equivocadas, impensadas, e depois sofremos com as consequências delas. Oh, meu Deus, vem agora, venha nos dar direção, meu Pai, venha nos dar sabedoria. Meu Deus, não permita que a gente faça uma besteira, que nós venhamos tomar decisões que nos levem para longe de Ti, que nos afaste do Senhor, que nos tire dos Teus planos, meu Pai. Porque quantas pessoas estavam indo, caminhando bem, enquanto essas estavam vivendo os planos do Senhor, mas quando elas saíram dos Teus planos, meu Pai, elas sofreram a pena, elas gemeram. Ah, meu Pai, se isso vem acontecendo com esta pessoa, perdoe ela, meu Pai, porque ela se volta para Ti agora, ela clama, meu Deus, talvez em pranto, em lágrimas, ela busca socorro, ela pede ajuda, ela fala com o Senhor, ela pede misericórdia, ela pede ajuda. Que o Teu Espírito, que a Tua presença venha agora, que a Tua graça desça,
para dissipar a culpa, para dissipar, meu Deus, a culpa que ela carrega, que ela arrasta pela vida durante anos, a culpa pela má decisão amorosa que ela tomou, a culpa pela traição, a culpa que ela traz pelo fim do relacionamento, e que vem matando ela, que vem, meu Deus, destruindo esta pessoa por dentro. Livra ela dessa culpa, meu Pai, em nome de Jesus. Coloque as mãos no seu coração, seja livre da culpa, seja livre de todo o peso. Ele esvazia a sua bagagem, ele deita fora tudo que não presta, mágoas, ressentimentos, complexo de inferioridade, medo, insegurança. Permita que Ele tire de você isso, peça que Ele tire de você isso, e seja curado, seja livre, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Eu entrego a vida dessas pessoas em Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus.